tema da nossa aula de hoje será sobre cinemática do trauma. Cinemática do trauma ou biomecânica do acidente. Ela é o estudo do agente causador, onde utiliza-se transferência de energia para o corpo humano, causando lesões funcionais ou orgânicas, temporárias ou permanentes. A cinemática do trauma é um processo de avaliação da cena do acidente. Ele vai nos ajudar a determinar lesões resultantes dessas forças e movimentos. Saber onde procurar lesões é tão importante quanto saber o que fazer após encontrá-las. Por isso o grau de importância desse tema de estudo. Para nos auxiliar a entender melhor a cinemática, vamos resgatar algumas leis da física. Primeira lei de Newton. Objetos que estejam em repouso tendem a permanecer em repouso. Objetos em movimento tendem a permanecer em movimento, a menos que uma força externa atue sobre ele. A segunda lei de Newton, que é a lei da conservação da energia, a energia ela não pode ser criada, a energia não pode ser destruída, mas pode sim mudar de forma e ser transferida. E a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, onde para toda ação haverá uma reação igual e em sentido contrário. A energia então não se cria, não se perde, mas se transforma e pode ser transferido para outro corpo. Também vale ressaltar que a energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Vamos reforçar a importância então da velocidade no momento do impacto. O mecanismo de trauma, então, irá ajudar os profissionais da área da saúde a suspeitar de prováveis lesões, onde a lesão é muitas vezes igual à interação do que ocorreu durante o impacto. Das formas de energia, a mecânica ela é a mais comum que pode ocorrer durante a transferência. Quanto maior a energia, maior será as lesões. Um exame inicialmente normal pode apresentar consequências lá na frente. Por isso, os profissionais da área da saúde, principalmente que atendam no pré-hospitalar, devem avaliar a direção, a velocidade do impacto, o tamanho do paciente ou se houve sinais de liberação de energia. Importante sempre informar o mecanismo como que ocorreu a lesão e considerar toda lesão em potencial. Fases da colisão na cinemática. Temos que guardar que existem 3 momentos. O momento 1, o momento 2 e o momento 3. O momento 1 é a colisão da máquina. O momento 2 é a colisão do corpo contra o anteparo. E o momento 3 é a colisão dos órgãos contra o nosso corpo humano. Avaliar a cinemática do trauma é simplesmente avaliar o que aconteceu na cena. E ela irá nos ajudar a fazer uma previsão dessas lesões. Dependendo do trauma, vamos pensar num trauma frontal, onde então o ocupante ele é direcionado para cima e para frente. Podemos imaginar e prever lesões na coluna cervical, na região frontal, pelo impacto da região da face e do crânio contra o anteparo. Quando esse ocupante é direcionado para frente, podemos ter um esgarçamento de alguns órgãos, como a artéria aorta ou cisalhamento. Quando o ocupante é direcionado para baixo, também temos que nos preocupar, né? Pode existir então um deslocamento principalmente órgãos abdominais, como fígado, baço, intestino, ou lesões em membros inferiores. Já quando ocorre a colisão lateral, muito comum em cruzamentos e derrapagens, onde toda a lateral do veículo ela pode ter sido danificada. E como consequência, e essa transferência de energia vindo para o ocupante ou o passageiro, lesões como nos arcos costais, lesões no membro superior, lesões de quadril e membro inferiores devido a esse impacto lateral. Na colisão traseira, muitas vezes ocorre quando o carro está parado ou em movimento. Nesse tipo de colisão, ocorre um aumento súbito da aceleração. E um ponto que nós temos que sempre estar observando é se esse paciente sofreu ou não lesão na coluna cervical. Portanto, observe o descanso de cabeça se teve alguma alteração. E estar atento também porque existe uma desaceleração frontal muito rápida. Então, alerta para lesões frontais. Na colisão traseira, devido a esse alto impacto então, de aceleração e desaceleração, é um momento então que pode ocorrer uma hiperextensão do pescoço, caso não tenha um encosto de cabeça ou ele venha ter sido quebrado. Já no capotamento,
Ele é um impacto em qualquer direção. Então fique atento para o para-brisa, teto, laterais, assoalho do veículo, para que você busque sinais de lesões em potencial. Ele pode ter um misto, então, de padrão de lesões, atenção principalmente à coluna, e já na tua avaliação inicial, sinais de capotagem. Um ponto a ser lembrado é que se o ocupante foi ejetado, ele tem 6 vezes mais chances de ir a óbito. Aqui tem um vídeo para ilustrar o capotamento. E mais algumas imagens para reforçar esse conteúdo. Importante quando a gente fala então em acidente automobilístico, que a gente respeite os sistemas de contenção do ocupante, como o cinto de segurança. Então, estatisticamente, ele nos ajuda a ter uma maior sobrevida durante o acidente. E temos ainda o cinto abdominal, mas o mais comum hoje é a fixação em 3 pontos. E o airbag, que nos auxilia então a minimizar o impacto, né, na desaceleração frontal. O ruim é que apenas um impacto, e esse paciente ele pode também, depois de ser deflagrado o airbag, ele ser deslocado para baixo. Mais um vídeo para reforçar então a utilização correta do cinto de segurança. E algumas imagens dos sistemas de contenção dos ocupantes no veículo. Motocicleta. Motocicleta, uma alta estatística hoje no mundo dos acidentes de moto, e por isso temos que reforçar a prevenção e também as formas de proteção do motociclista. Esse motociclista, além de usar o capacete e vestes de proteção, ele deverá evitar, para que não ocorra um acidente motociclístico, manobras evasivas. E se caso venha a colidir, utilizar o veículo para absorver energia. Então lembre sempre que o motociclista ele deverá sempre usar os seus equipamentos de proteção. Tipos de impacto, né, os 3 mais comuns que a gente vai encontrar no acidente de moto: o impacto frontal, onde o motoqueiro é lançado; o impacto angular, onde a moto acaba caindo sobre o ocupante, podendo fazer lesões traumamusculoesqueléticas ou queimaduras pelo escapamento da moto; ou o impacto por ejeção, que esse motoqueiro acaba sendo lançado também. No atropelamento, temos diferenças que temos que ressaltar. A primeira delas é o mecanismo de lesão, que difere do adulto e da criança. No adulto, quando ocorre a transferência de energia, o primeiro momento é o para-choque, o segundo o impacto com o veículo e o terceiro ele é lançado ao solo. Já na criança, para-choque e a criança é jogada para baixo do veículo. Lembrar também a diferença da densidade, da velocidade, densidade dos órgãos, e quanto maior a velocidade, maior a gravidade do atropelamento. Então avalie sempre a cinemática, né, para determinar se esse paciente foi arremessado, qual a distância e se ela foi derrubada e muitas vezes empurrada para baixo. Algumas imagens reforçando então o padrão de lesão do atropelamento no adulto. Ferimento por arma de fogo, né, também conhecido como FAF, ferimento por arma de fogo. A arma de fogo, né, um vídeo vai nos ajudar também a ilustrar. Temos que ressaltar os fatores mais importantes quando a cinemática está envolvida, o ferimento, então, por projétil. Primeiro, a área frontal. O segundo, os movimentos de rotação e oscilação que esse projétil vai realizar. A deformação do míssil e, quando ele atingir, essa fragmentação do projétil contra o anteparo, né? Lembrando que é muito comum no acidente ocorrendo um projétil, ele realizar uma cavidade pelo trauma penetrante, né, realizar uma cavidade permanente onde o projétil passou. Essas lesões internas, então, ocorre essa fragmentação
E essa cavitação ela pode ser 30 vezes o diâmetro do projétil. Quanto maior a velocidade, né, maior vai ser o trajeto de destruição. Poderemos ter lesões de tecido sem o contato direto com o míssil e também um dano produzido proporcional à densidade do órgão que esse projétil vai encontrar. Outro ponto importante na nossa avaliação da cinemática é a entrada e a saída. A entrada, geralmente, do projétil ela vai ser mais ovalada, né? E a saída a gente pode determinar que ela é em forma de estrela. Né? Então é importante avaliar o orifício de entrada e de saída e também se no orifício de entrada tem vestícios de pólvora, né? Que pode reforçar que esse indivíduo acabou sendo atingido por um tiro a queima-roupa. Arma branca, o FAB, ferimento por arma branca. Também é uma lesão importante esse ferimento. A lesão muitas vezes produzida é igual ao trajeto onde esse objeto vai penetrar. Ela pode ser uma energia até cinética pequena, mas dependendo do órgão-chave que ela pegar, deixar lesões graves, né? Então, nos ajuda a prever a extensão das lesões, o trajeto desse objeto. A severidade dos ferimentos, então a gente tem que observar a área anatômica onde foi penetrada, o comprimento da lâmina, o ângulo dessa penetração e estar atento para ferimentos na região tóraco-abdominal, por ter órgãos importantes nessas regiões. A queda. A queda ocorre uma desaceleração vertical, onde existe um acúmulo de energia durante a queda. Estar atento à faixa etária, principalmente no público idoso, onde tem um risco de complicações maiores. E os fatores mais importantes que a gente tem que estar atento são 3. Analisar a altura onde ocorreu a queda, o tipo da superfície onde esse indivíduo vai cair e estar atento com que quedas mais de 3 vezes a altura do paciente pode ser muito grave. Avalia aonde a área do corpo que sofreu então o impacto, então dependendo como ele caiu, fraturas de membro inferior, fraturas de quadril, fraturas na coluna vertebral devido a essa compressão axial, lesões de órgão devido à desaceleração vertical e muito comum a fratura de cólis, a fratura de punho quando é uma queda de mesmo nível. Nosso último item é a explosão. Lesões por explosão, a gente tem que estar atento quando ocorre então essa rápida dissipação de energia. Fique atento então qual foi o agente explosivo, aonde ocorreu a detonação, o espaço físico, e qual foi o grau de confinamento. Ela vai gerar ondas de choque, onde ela pode então arremessar o objeto, deslocar o próprio paciente ou, pelo gradiente de pressão, fazer lesões em alguns órgãos-chave. Quando a gente fala então no mecanismo de lesão por explosão, eu vou ter mecanismo de lesão primário, secundário, terciário, quaternário e quinário. O primário, e é o mais comum, é quando ocorre deslocamento do ar, né, e acaba atingindo então órgãos que contêm ar, principalmente os pulmões, sistema digestivo e o mais comum, o sistema auditivo. O secundário, quando então, além dessa energia, o material é lançado. O terciário, o corpo do paciente é lançado durante a explosão. A fase quaternária, onde está envolvido calor e gases. E a nossa fase quinária, são as lesões relacionadas com bombas, né? As bombas sujas, onde contém bactéria, radiação, algum tipo de produto químico, ou fragmentos de resto humano, quando ocorre a cinemática pelo homem-bomba suicida. Fazendo um resumo da aula da cinemática, é uma aula importante para entender o trauma. A cinemática permite prever até 90% das lesões, então ela nos ajuda a fazer previsão de lesões. Para entender a cinemática é necessário ter conhecimento de anatomia e dessa troca de energia. As leis da física, como a gente viu, aplicam tanto ao trauma fechado quanto aos ferimentos penetrantes. E na determinação da energia cinética, a velocidade é mais importante do que a massa. Ok? Bons estudos e até o nosso próximo encontro.